Meus convidados já chegaram. A gente vai para o nosso segundo, vamos dizer assim, nosso segundo episódio. Fizemos no final do ano passado a estreia de um quadro que foi meio de surpresa, né? A gente decidiu aí no final do ano e foi muito legal ter colocado no final do ano. As pessoas adoraram, nós adoramos e definimos então que o nosso quadro vai ser sempre assim, com nossos 3 convidados fixos para a nossa confraria saudável. Então, vamos rodar a nossa vinheta e eu convido vocês que hoje o papo é maravilhoso. Oba! Bem-vindos! Deixa eu apresentar todo mundo. Vou começar pela nossa figura feminina, minha querida. Feliz ano novo pra você. Obrigada, você também, Maria Gabriela Carol. Venegas. Olha, eu tô tão feliz porque eu brinquei com ela, brinquei com você lá na cozinha. Falei, eu tinha certeza que na nossa estreia esse trio ia dar certo. E aí minha diretora amou e o público também. Eu agradeço vocês, essa participação de vocês é sempre importante. E que bom que vamos tê-la aqui Uma como delícia, nutricionista e como chefe. Um Porque prazer. você tem aí essas duas especialidades e faz muito bem. Super então, prazer, você vai estar com a Carol. gente no papo e vai preparar um prato lindo. Bem- Menina, já eu conto. Isso aqui é demais. Tem a ver com o nosso assunto, né? Totalmente eu a ver. pensei nisso. Saudável e tudo a ver. E tudo a né? ver. E também temos os nossos representantes masculinos, queridíssimos, bem-vindos mais uma vez. Doutor Domingos Mantelli, obstetra ginecologista, grande médico, prazer tê-lo aqui. E doutor Vitor Sorrentino, que coisa boa. Médico querido e que eu fiquei muito feliz também de vocês terem topado de estar aí, né, comprometendo. Eu sei, eles trabalham muito, gente, que acompanha o Dr. Domingos nas redes sociais, como eu. A gente sabe que vocês têm um trabalho extenso, enfim, e que estar aqui, poder proporcionar tanta informação para o público, nem sempre é tão simples. Então, muito obrigada, prazer. Vamos sentar, porque o papo eu ainda não contei para o público qual é o tema de hoje. Bom, ficamos na dúvida entre vários temas, mas esse é um tema muito importante, eu acho principalmente para o início do ano, quando a gente pensa na saúde da mulher como um todo. E a gente vai falar da libido feminina. Vamos palpitar, Carol? Nós vamos falar daquele desejo, né? Do desejo sexual das mulheres, que hoje, sem tabu, hein, gente? Sem tabu. Aqui a gente tem que falar das coisas importantes que fazem parte da qualidade de vida e da saúde, né? Que são consideradas aí parte de saúde. E então, mandem perguntas sem tabu. Porque o lance, eu até vou começar já a minha primeira pergunta, é o seguinte: será que está faltando romantismo dos parceiros aí? Ou de fato as mulheres estão comprometidas com certos problemas que vêm ocorrendo com escolhas erradas e que comprometem a parte hormonal? E aí, ó, hoje eu não quero. Hoje eu não quero de novo. Hoje também não vai dar. E aí, doutor Domingos? Olha, Mulheres Carol, e homens, né? mulheres e homens, as duas coisas, né? A gente As duas fala coisas. muito do público feminino, mas os homens também, né? A gente fala o seguinte, acho que não é a questão do romantismo, não. No mundo moderno, hoje, todos nós estamos intoxicados, muitas vezes sem nem saber que estamos intoxicados. E acontece de isso interferir demais com essa parte da libido. Então, quando a gente fala dos xenobióticos, que o assunto hoje é libido versus xenobióticos, o que são xenobióticos? O xeno do grego vem de estranho, uma coisa que é estranha ao nosso corpo. Então, uma coisa estranha, um componente estranho dentro de um organismo biológico, isso vai gerar uma série de efeitos. Tá. Então, um deles é com a libido. E tudo que a gente possa estar intoxicado, seja medicamentos, seja anticoncepcionais, a gente vai falar muito disso, seja pesticidas, agrotóxicos, tem muitas substâncias que às vezes a gente nem sabe, está comendo no alimento no dia a dia, e aquilo pode estar interferindo na sua produção hormonal de forma correta. E essa interferência na produção hormonal interfere diretamente na libido, seja no homem ou seja na mulher. No homem também. Também. É por causa disso, não é Também. só na mulher. Quando Não vocês só dosam aí, muitas vezes, doutor Vitor Sorrentino, que eu sei que também atende aí homens e mulheres, normalmente vocês até têm uma surpresa ao ver o resultado de exames aí dos homens com os hormônios também em desequilíbrio, né? O que a gente acha que é mais comum nas mulheres. A gente tem uma série de fatores contribuindo para esse problema, que é realmente um problema, né? Dentre eles, o Domingos citou muito bem os xenobióticos aqui, o uso de contraceptivos, que a gente vai falar sobre isso, mas eu tenho que pensar assim, na espécie humana, quais são as prioridades, né? A primeira é a sobrevivência, a segunda é a perpetuação da espécie. É verdade. A sobrevivência é a primeira.
E se eu estou sobrevivendo em todos os sentidos, ou seja, eu vivo estressado, eu não tenho privação de sono, eu tenho falta de nutrientes na minha alimentação, eu tenho excesso de carga de toxinas, isso tudo é sobrevivência, isso é tudo mais importante. Tá. Então, em segundo plano vai vir a perpetuação de espécie, ou seja, a libido vai ficar em segundo plano psicologicamente, ok, mas hormonalmente também. A gente tem duas vias, né? A via mais dos hormônios que levam ao cortisol, tudo sai do mesmo lugar, do colesterol, que é importantíssimo para a produção desses hormônios. E a outra via é para os hormônios que a gente chama de sexuais, que conferem caracteres femininos e masculinos, só que a mulher também produz testosterona, o homem também produz estrogênios, né, estradiol. E ou a gente amplia um pouco esse quadro para entender se realmente o estresse, os xenobióticos estão interferindo nisso, ou a gente fica imaginando coisas e a gente cai em remédio para aumentar a ereção, ou então em antidepressivo. Não tem nada a ver, a gente tem que ir na base da gênese, o que está acontecendo. Claro que a indústria farmacêutica também tem aí seus artifícios, não é? A gente sabe disso, não é o nosso assunto de hoje, não vamos entrar neste detalhe, mas é fato, né? Que eles também têm os seus artifícios aí. Então tá com problema disso? Então a gente arruma a solução, ao invés de tratar o todo que vocês já contaram aqui. O organismo, ele tria o que é importante, como o Vitor falou. Se o mais importante agora é sobrevivência, então vai focar toda a energia para aquilo. E a energia para a parte sexual, que seria para a parte de libido, para a parte que é a perpetuação da espécie, fica em segundo plano. Não sobra, gente. As pessoas chegam em casa muito cansadas, exaustas de uma rotina de cobranças, de muito trabalho, de muitas vezes não tá rendendo o que gostariam, de não conseguir nem praticar uma atividade física. E até entrando na parte dos anticoncepcionais, que eu acho que vocês já podem começar a dizer, e daqui a pouquinho o Gabi também vai dizer, porque você tem experiência no consultório como nutricionista. Sim. Como que a gente muda, então, para que a gente não seja pego por esses hábitos que estão detonando o nosso equilíbrio hormonal? Ontem a gente falou de equilíbrio emocional, hoje a gente está falando de equilíbrio hormonal. Parece que a gente tem que estar em equilíbrio todos os dias, porque senão não vai dar, né? Mas o corpo, ele fica em equilíbrio. Uma analogia que eu gosto muito de fazer, até o próprio Dr. Laí gosta muito de dizer, que o nosso corpo, ele é semelhante a um aquário, né? Imagina um aquário completamente sujo, imundo. Os peixes vão começar a adoecer, certo? Certo. Aí eu pergunto, vai adiantar ficar dando remédio para o peixe? Não adianta. Você tem que limpar o aquário. Você tem que colocar o aquário em equilíbrio. O nosso corpo é um grande aquário. Não adianta quando eu adoeço eu ficar dando só remédio para o peixe, só dando remédio para a célula. Eu preciso buscar a causa do problema e resolver o problema. Limpar o meu aquário, destoxificar o meu corpo. Isso é o mais importante. Não adianta você querer ter saúde apenas tomando o remédio. O remédio tem o seu papel? Claro. Tem. Para determinadas doenças é óbvio que tem. Sim. Mas o que a gente não pode é, para tudo que acontece, dar remédio e não buscar uma causa. Recorrer. Muitas vezes você está com um corrimento vaginal. Vou falar da minha área, ginecologia. Um corrimento vaginal. E a origem não é vaginal. Não adianta eu ficar dando só creme vaginal, que não vai resolver. Às vezes a mulher está com um problema sexual, um problema emocional, um desequilíbrio de flora intestinal e que está gerando corrimento vaginal. Não tem nada a ver com a parte da vagina em si. Está repercutindo na vagina, mas nem sempre a origem do problema é vaginal. E aí ela vai também parar de procurar parceiro e vai falar, hoje não. Exato. Por um problema que não tem a ver e que vai acabar E aí isso também acaba interferindo em libido, o desejo e tudo mais. Ela sente dor muitas vezes na relação, tem vergonha de falar com o parceiro. E é quase uma série de coisas. E a gente acrescenta isso, né, Carol, que eu costumo dizer para os pacientes, para as pessoas em geral, nós temos que estar, porque a parte sexual, a função sexual de um casal é fundamental. Nós temos que estar cheios de tesão, de libido, para conseguir chegar em casa cansados, que a pressão... Não tem como mudar, às vezes, o estilo de vida por completo. Verdade. A pressão está aí, impostos, é muita coisa para pagar. Então, chegar em casa que esteja na melhor condição, pelo menos, metabólica, hormonal possível. Aí a gente cai assim, mas não estou doente. Tudo bem, mas não estou doente, mas é melhor estar no melhor de si, ou seja, otimizado no seu metabolismo, com os seus hormônios o melhor possível. E até o exercício físico ajuda nisso, por exemplo. A musculação ajuda a impulsionar o hormônio da testosterona da mulher e do homem. Então, não é só dar o hormônio em si, existem alimentos que prejudicam, mas buscar, nossa busca é deixar a pessoa no melhor que ela pode estar, mesmo não tendo condição de mudar tanto o seu estilo de vida em função de excesso de trabalho, de viagens e tal, para conseguir dar conta não só do recado de trabalho, da vida, mas também da função sexual. Da vida. E isso, claro, a gente falando, não é uma coisa tão simples e por isso a gente precisa de um trabalho multidisciplinar, a gente precisa de muitos profissionais. E aí venho para a Gabi, que daqui a pouquinho vai contar qual é a receita, que é demais e a cara do nosso assunto.
No consultório, você tem notado, porque às vezes, doutor Domingos pode também dizer, eu tenho a impressão que muitas mulheres não gostam de comentar essa parte, que não levam muitas vezes para o médico e que preferem deixar isso como, esse é o meu segredo. Não vamos falar sobre isso? Esse é o meu segredo. E homens também, né? E homens eu acho também. Que é pior ainda. É mais tabu entre os homens do que entre as mulheres. Sim. O que eu percebo muito no consultório, Carol, primeiro que a gente tem uma consulta diferente, de mais tempo, que você entra nisso do emocional. Vocês perguntam. Fala um pouco de meditação. Uma coisa que eu acho fundamental é o sono, né? Então, assim, você dorme mal, acorda cansada, come um monte de açúcar durante o dia, chega esgotada, não consegue treinar, muito menos pensar em qualquer coisa e vai dormir mal de novo, né? Então eu percebo muito assim, chegam para mim pacientes zerados em gordura, né? A gente vê, não, eu tô fazendo dieta, tirei tudo que é gordura, não como nada. Você não come nada. Ontem mesmo eu atendi um paciente, tô fazendo low carb, faz 10 dias e tal. Então o café da manhã dele é uma banana, lanche da manhã é uva passa. Eu falei, escuta. O low carb da onde? Não entendi. Da onde veio isso, né? Eu falei, então assim, essa importância, a gente tenta na internet e tudo mais orientar da melhor maneira, mas nem sempre o paciente interpreta aquilo da maneira correta. Então, muita coisa da alimentação, cara, claro que vai ajudar, porque a gente coloca a gordura, que é base, né, de muitos hormônios, a questão do colesterol. Então, chegam com estatinas milhões no consultório. Então, vamos orientar junto com o cardiologista, com o clínico, claro, não vou tirar medicamento de ninguém, eles às vezes têm a sua importância, mas assim, avaliar essa alimentação e o paciente, assim, em um mês, volta revigorado. É outra pessoa. Porque você realmente desintoxica, né, dá melhores condições de sono, de bem-estar, tudo, e o paciente melhora até essa questão, né? Eu acho que esse é o caminho. Que bom que a gente está aqui para dizer que esse é o caminho. Meninos, vamos falar de uma coisa importante, então. Anticoncepcionais, eu sei que vocês estão loucos para falar sobre esse assunto e a gente tem que saber. Adora. É importante, né, bater nessa tecla, e eu acho assim, como você já falou algumas vezes. Para algumas mulheres, a orientação existe. Para outras, a orientação não existe e ainda assim acaba sendo algo que as pessoas acham mais prático, mais fácil e acabam colocando e se esquecem que muitas vezes ele vai diminuir a libido, certo? Carol, antes de tudo, anticoncepcional é um remédio. É verdade. A gente está falando de remédios. Ele é um remédio. Remédio de hormônio. De hormônio, de hormônio sintético, mas é um remédio. Existem indicações? Sim, existe, claro que existe. O que a gente não pode é banalizar como é banalizado. Eu falo, acho que eu sou um dos poucos ginecologistas que contraindica o uso de anticoncepcionais como um efeito de contracepção. Tá. Paciente que procura o ginecologista no consultório e fala, doutora, não quero engravidar. Existem milhões de outros métodos sem ser o anticoncepcional, o hormonal, combinado com o hormônio sintético, porque ela vai ter um único benefício, que é não engravidar, em detrimento de uma série de malefícios no organismo. Quando você põe na balança e dá um desequilíbrio muito grande, ela vai sim ter alteração da libido. Quando você corta a ovulação da mulher, ela deixa de ter o pico de testosterona natural dela no período ovulatório. Então ela deixa de ter sim libido. Tanto que muitas mulheres que me procuram, quando a gente tira o anticoncepcional, ela fala, nossa, doutora, a libido voltou. Uma coisa inacreditável. Voltei a ter libido, voltei a ter vontade, coisa que eu não tinha. Olha só. Ela fala assim, o anticoncepcional realmente eu não engravidava porque eu não tinha nem vontade. Nem vontade, não, nem tinha, é verdade, né? Funciona direitinho, porque não dá nem vontade, né? Então, isso as pessoas têm que ter em mente. Hoje você tem DIU de cobre, que é isento de hormônio. Você tem métodos de barreira. Enfim, tem outras maneiras de você prevenir. Aplicativo, controle da ovulação. método Billings, tem várias maneiras. Nós contamos há pouco tempo, começamos o ano falando sobre isso. Eu acho que inclusive foi o primeiro ao vivo do ano que a gente colocou, explicamos direitinho a tabelinha, explicamos todos eles. Tem coisas muito interessantes que a gente sabe que existe, mas que as pessoas não sabem fazer de maneira correta. Sim. E que pode ser um aliado nessa hora. É um grande aliado. Você pode controlar o seu período ovulatório, através disso saber quando você pode ter relação desprotegida ou não. Então, existem maneiras. Agora, o que a gente não pode é banalizar. O que a gente sabe é que muitas meninas tomam anticoncepcional indicados pela própria amiga. Não passam nem numa avaliação médica. E aí começa a ter uma série de alterações no organismo. É risco de trombose, é risco de varize, é risco de AVC, a pessoa engorda, câncer hepático, ela incha. Tem um câncer que é típico do anticoncepcional. Sério? É. Olha, eu não tinha a menor ideia. Tem muita coisa, tem muitos efeitos colaterais. Então, ele é um medicamento. Agora, tem pacientes que têm indicação? Tem. Eu tenho pacientes, por exemplo, com endometriose, que eu tenho indicação de suspender uma menstruação. Eu vou ter que lançar a mão de um hormônio, não tem jeito.
mas tem que haver indicação Temos médica que guardar para para esses momentos. Exatamente. Vou colocar já a perguntinha do público, tem depoimento? Mandem, este é o momento. Na tela, olha lá. Perguntinha da Lohana, né? Obrigada, um beijo pra você. Já cansei de trocar de ginecologista. A única resposta que ouço é a que minha falta de libido é causada por estresse. Doutor Vitor Sorrentino. E aí, você fala bem a respeito do estresse, desse tipo de coisa e dessas, né, enfim, de como os médicos acabam lidando com isso. Pois então, a primeira coisa, é o excesso de estresse. Já mediu uma curva de cortisol para saber se a curva está alterada. Já mediu os hormônios sexuais. Porque esse é o mínimo que eu posso fazer. Esse é o mínimo que eu posso fazer recebendo uma paciente que tem queixas tão importantes. Porque se já foi vários ginecologistas, é uma queixa, uma coisa que está atrapalhando a vida dela. Tá. Primeiro, isso aí, medir os hormônios. Segundo, tirar a causa. Porque assim, se é estresse realmente, se eu estou muito estressado, então voltamos àquilo, vamos deixar o melhor dela. O melhor dela seguramente é tirar anticoncepcional, se puder. Tá. É colocar um DIU de cobre. É o mínimo que a gente pode fazer. E existem formas de estimular também. Estimular, não é só dar o hormônio. Estimular a produção dos hormônios sexuais esteroidais. De forma natural. Natural, existem meios naturais. Hoje existe, né? A gente sabe que tem uma parte de fitoterapia importante que ajuda muito. Que é excelente. Né? De manipulação. E claro, tá sempre com o médico. Agora, o lance do estresse, eu acho que a gente pode falar sobre isso... É algo que hoje vocês mesmos assim, colocam como o grande mal, né? É o que atrapalha absolutamente tudo e que de fato é algo destruidor. Se a gente pudesse classificar, o estresse é... O mal do século. É o mal do século, É ele é difícil destruidor. De mudar, Carol. Esse é o problema. Então, é difícil, a gente não consegue. Eu fui bancada uma vez, a gente falou sobre isso, sobre estresse, e aí tinha uma psicóloga que falou assim, não, o nosso negócio é, já que a gente identificou, a gente tira a pessoa, tira a pessoa do seu trabalho, fala assim, como vai fazer uma coisa dessa? Pois é, isso é impossível. Então é impossível, então a gente deixa a pessoa do melhor que ela pode estar. E o anticoncepcional seguramente é uma causa de falta de libido em mulheres, causa de depressão, de ganho de peso, de retenção de líquido. Então, assim, o básico nós temos que fazer. Agora, é óbvio que a paciente tem que estar disposta a fazer algumas adaptações. Sem dúvida. Né? Não, e eu gostei você pode falar até, Gabi, eu gostei dessa sua visão, que é o seguinte, bate um pouco o que a gente falou ontem. Nós somos seres humanos, aceite, nós temos estresse. Nós temos pressão. Carol, quem não tem estresse hoje em dia? Aceite. Quem não tem? Em qualquer trabalho. Vamos tentar ficar no melhor que a gente pode. Eu acho que, querendo ou não, um pouco de estresse é benéfico, né? Assim, porque te traz uma motivação, né? Claro que não no patológico, mas assim, na nossa sociedade, um pouco de correria, é uma coisa que nem na nossa vida. Põe no movimento, né? Foi pro consultório, vem pra cá, volta a operar, tal. É uma forma também de te estimular. Tem até nome isso, né? O estresse é o estresse bom. Distress é o estresse ruim. É quando a gente passa esse limite, que é um limite muito tênue. E esse estresse é um estresse provocado. Inclusive, em períodos de jejum que a gente programa, que é o bom. Que ajuda nossas células a se revitalizar. É um estresse que a gente causa, que é o estresse que seria comparado a nós, seres humanos antigos, lá nos paleolíticos, indo atrás do alimento. Ou seja, a gente não tem, não acordei e eu vou atrás. É um estresse positivo. Nós viemos para o mundo para ter esse estresse. Isso, exatamente. Tem muita pergunta, gente. Vamos começar a responder? Olha lá na tela a pergunta do público. Vamos ver quem escreveu pra gente. Obrigada, Grazi. Durante a gestação, podemos ter diminuição de libido durante a gestação? Aí é com vocês. Eu já ouvi histórias de mulheres que na gravidez falaram, meu Deus, quero ficar grávida muitas vezes, porque foi muito legal essa parte, e mulheres que nem passe perto. Marido, fica lá. Carol, tem uma frase que eu gosto muito de falar quando eu vou falar de gravidez, é que assim, a única regra da gestação é que não existe regra nenhuma. Nenhuma, ai que delícia, essa é a seu única livro diz regra isso, da gravidez, né? é a única. Por quê? Tudo pode acontecer. Tem pacientes que relatam realmente um grande aumento da libido, tem pacientes que falam que, nossa, ficaram com libido zero, tem outras que não conseguem ter relação, porque às vezes o marido tem o tabu de ter relação com a mulher estando grávida, a mulher por causa da barriga, aflição, né? Tem aflição, não se sente bem, às vezes ela não se sente bonita, ela não se sente confortável com o corpo, às vezes ela ganhou mais peso do que deveria, às vezes apareceu uma estria, alguma coisa. Então também tem todo o fator emocional envolvido nessa parte da libido. Não é somente a parte hormonal. Né? Toda essa parte emocional conta muito. Então, ela tem que se sentir bem. Então, aí entra o papel do marido, de elogiá-la, dizer o quanto ela está bonita, grávida, o corpo. São modificações, mas que são modificações fisiológicas, próprias do período.
Tá. E ela fica mais bonita, o cabelo mais bonito, a pele mais bonita. Então tudo isso faz parte, não é somente hormônios. Por isso que eu falo que depende muito. Tem mulheres que se sentem muito bem e mulheres que falam, nossa, libido zero na gravidez. Olha que importante o papel do homem. A única regra é que você não disse. tem regra nenhuma. Nenhuma. Tá aí. Cada um vai ter essa história, né, Gabi? Você quer falar alguma coisa? Eu quero até colocar uma situação que eu vivo muito e até como uma pergunta para os dois. Ai, muito bom. Eu vejo muito no consultório paciente assim, deixa eu só tirar do fogo que eu me perco. Chega para mim com uma queixa muito grande disso, por exemplo, homens ou mulheres que eu, né, então, passa com o seu ginecologista, faça exame e tal. Daí voltam para mim, olha, eu trouxe, tá, mas a minha médica falou que tá dentro do normal e que é normal isso, né? Daí eu fico com aquela cara assim, né, de nutricionista, que, né, fica... Que você não pode contrariar, palpitar muito, médica, né, mas assim... E daí eu fico... Como até mulher e como pessoa, não como nutricionista que está com ela, gente, uma pessoa dessa senta no muro da vida, cruza o braço e espera morrer, né? Porque não vive. Isso, né? É uma situação muito complicada e tem um detalhe. E muito comum, a gente Carol. não sabe o momento que a gente tem que trocar de médico. Gente, por favor, sim, olhe pra você e fala assim, tá na hora de trocar. Né? Ou assim, não, a médica falou que não vai passar porque dá câncer. Parece que você tem uma obrigação. Né? Calma. O hormônio é hormônio, o remédio de hormônio é remédio de hormônio, se agente concepcional é hormônio. Né? Acabou de sair um estudo faz 2 semanas mostrando que há uma possibilidade, um risco menor, pequeno, mas que aumenta, sim, o risco de câncer também. Quer dizer, nós estamos usando remédio de hormônio, somos contra os nossos hormônios. Como é que eu vou ser contra o meu hormônio se eu dou hormônio para os outros? Sim. Claro. E também a questão assim, existe a mínima possibilidade, estudos que estão vindo, ainda que isso é uma coisa relativamente recente, e assim, você deixa de viver, que nem uma paciente que chega com 55 anos para mim, que tem aí 20, 30 anos, então assim, vai morrer em vida 30 anos, porque pode acontecer. Não é verdade? Vocês concordam comigo ou eu estou equivocada? Essa parte do estar normal, todo mundo conhece aquela pessoa que faleceu e muitas vezes fala assim, nossa, mas fulano estava tão bem, fez até um check-up na semana passada, estava tudo bem, tudo normal. Sim. Ou se morreu, não estava normal. Começa daí. Tinha ausência de doença. Exato, é ausência de doença, mas não normal. Para você avaliar exames, não adianta você ir lá, valor de referência. Para olhar valor de referência, não precisa nem ir no médico. É verdade. Você pega o exame, você mesmo analisa, estou na referência. Pronto, nem vou no médico. Não é assim que funciona. O valor de referência é uma média populacional, onde esta média existem pessoas doentes. Então não adianta você se basear por aquilo. Existem os valores ótimos de cada exame. E é nisso que a gente tem que se basear. Perfeito. E o ideal é você estar com tudo nos seus melhores valores ótimos. Que foi o que o Dr. Vitor falou. Eu vou dar 2 exemplos práticos aqui. A gente falou de xenobióticos, ou seja, metal pesado, metal tóxico, toxinas que podem estar atrapalhando a nossa vida. Metal pesado, metal tóxico não é para existir no nosso corpo. Não existe normal. Eu estou com um chumbo de 2, eu estou ferrado porque não existe o chumbo do meu corpo. Eu estou com alumínio de 10. O máximo é 10, mas vem cá, o normal é 0. É 0, porque nós não temos, entendi. Então, não adianta o normal para isso. Segundo, eu vou medir uma testosterona de um homem, que vai de 200 a 800, e a mulher também tem um padrão. Como é que eu posso considerar alguém com 201 normal e alguém com 800 normal? Eles estão muito distantes. E às vezes o filho está com 300 porque está com hábitos de vida ruim, se alimentou mal, está ali o dia inteiro no celular. No videogame. E o pai está com 600, não, os dois estão normal. Não, peraí, não tem nada de normal isso. Fora o valor de referência, que não é assim de homens de 20 a 30, né? É assim, pega de 20 a 30. Gente, né? Então... É muito complicado, sem contar né? que os exames, eles se interdependem. Entenda o seguinte, a medicina dividiu o corpo humano em partes, mas o corpo humano não é dividido. Uma coisa depende da outra. Não é porque eu sou ginecologista que eu deixo de avaliar uma tireoide. Porque eu sei que uma disfunção tiroidiana vai interferir em uma série de coisas ginecológicas. É verdade. O corpo no intestino, tudo se interdepende. Então, você quando vai examinar um paciente, vai pedir os exames, vai avaliar uma queixa, tem que avaliar como um todo. E é importante vocês dizerem isso, porque quem está assistindo, e a gente tem um público imenso, isso aqui é um serviço maravilhoso, porque a pessoa fala, mas o meu médico não faz isso. Não, mas você sabe que se isso é importante, você vai questionar por que ele não está fazendo isso. Então, eu acho que a ajuda de vocês vai além das informações também, ligadas só a essa parte da saúde, mas ligadas ao que nós temos que exigir.
né? O que é nosso direito numa consulta e o que deve ser considerado uma boa consulta. Então, preste atenção nisso. Eu vou botar mais uma perguntinha do público. Gente, mas tem pergunta que não acaba mais. Eu adoro isso. Na tela, mais perguntinha. Quem escreveu pra gente? Olha lá. Um beijo, Carmen. Obrigada. Falem sobre a falta de libido na menopausa. Claro que a gente vai falar. É um momento também, foi o que a Gabi comentou, né? Quando chega a certa idade, a mulher acha que a vida acabou. Né? Porque a parte hormonal e a menopausa parece algo que compromete absolutamente tudo. E que aí se fala, bom, então agora eu não posso mais aproveitar as outras coisas. E não é bem assim. Não é bem assim, Carol. Só que a gente tem que pensar o seguinte, a mulher que entra na menopausa, os ovários dela pararam de funcionar. Ela parou a sua produção hormonal. E exatamente por conta disso ela começa a ter uma série de sintomas. E olha que interessante. Quando a gente vai, muitas vezes, fazer uma complementação, uma reposição hormonal nessa paciente, entrar com alguns hormônios para melhorar essa qualidade de vida dela, muita gente tem medo dos hormônios. Quando a gente faz os hormônios, muitas vezes manipulados, Sim. Os hormônios que a gente faz são os isomoleculares, os hormônios iguais ao que ela produziu, as pessoas não, mas hormônio dá câncer. Gente, se o hormônio desse câncer, todo mundo tinha que ter câncer, porque todos nós temos hormônios. A gente tem uma produção natural de hormônios. A gente tem que saber diferenciar hormônios sintéticos de hormônios naturais. Hormônio sintético, sim, pode dar câncer. Quando você dava para a mulher, muitas vezes, hormônios sintéticos, comprado em farmácia, que eles são feitos de urina de égua prenha, esses hormônios trazem uma série de consequências, porque não são iguais aos que você produz. A mulher, ela tem medo, muitas vezes, de usar um hormônio na menopausa, mas não teve medo a vida inteira de usar um anticoncepcional. Que é hormônio. Que é um hormônio sintético. Olha que coisa antagônica, né? Que coisa estranha. Vamos lembrar que o DIU Mirena, o DIU que tem hormônio, também tem hormônio, né? Também tem hormônio, hormônio sintético também. O anel vaginal também tem hormônio, a injeção também tem hormônio, o chip também tem hormônio. Essa é uma pergunta muito recorrente. Não, ainda bem que eu não tenho anticoncepcional. Porque não é só oral. É hormônio. Os outros também tem. Exato, a gente não está falando só de contraceptivos orais, né? São métodos contraceptivos, tem vários e todos eles têm hormônios sintéticos. Uma reposição hormonal bem feita só melhora a vida da pessoa. Salva a vida. Porém, vale lembrar o seguinte, não basta só isso. O hormônio é a cereja do bolo. Não adianta você dar hormônio para uma paciente e ela continuar bebendo, fumando, com hábitos de vida desregrados, não faz uma atividade física, está obesa, acima do peso, comendo mal. Não vai resolver. Tá. Ela vai usar hormônio e fala, não resolveu nada. Porque muita gente pensa assim, a libido está baixa, vamos então dar testosterona. Testosterona é o hormônio da libido, o hormônio do tesão. Gente, testosterona é o hormônio do tesão, mas do tesão pela vida. Todos os órgãos do corpo têm receptores para testosterona. Por isso que a pessoa, quando tem muita fadiga, às vezes vai ver a testosterona. A testosterona melhora muitas coisas. Às vezes aquela pessoa está meio down, meio para baixo, não está conseguindo trabalhar direito, não tem ânimo para fazer nada. Mas quem vai dizer é o exame. Quem vai dizer é o exame. Aí a testosterona vai melhorar tudo isso e também a libido. Mas não é só para isso. As pessoas têm que acreditar, não, testosterona é o hormônio da libido. Não. São mais de 200 funções, Carol. Inúmeras funções Uma do organismo. função seria essa. E todas as funções são ou de reparo celular, ou de criação do que a gente quer. Eu preciso para criar osso, por exemplo. Eu preciso de testosterona. Então a mulher, na menopausa não vou precisar de testosterona, eu estou só recebendo estrogênio. A função do progesterona também é importante, da testosterona também é importante, dos hormônios da tireoide. Ou seja, é uma harmonia. Tem que estar tudo dentro da normalidade, como vocês colocaram. Um déficit de testosterona é responsável por uma maior absorção óssea, que vai culminar numa osteopenia e uma osteoporose. A progesterona também. Então, tanto a progesterona para a mulher quanto a testosterona para o homem, e a testosterona também para a mulher, porque a mulher também precisa de testosterona, apesar de ser dito que é um hormônio masculino, né, um androgênio, mas a mulher também precisa, tanto que na ovulação ela produz testosterona. Quando bem diagnosticado, quando você dosa e vê as necessidades, você melhora em muito a qualidade de vida, principalmente dessa mulher na menopausa, que perdeu a função da produção natural que ela tinha. Carmen, guarde isso, Carmen. Converse com o seu médico. Guarde essas informações. Tem um elogio aí para colocar na tela e aí algumas perguntinhas também. Vamos ver quem escreveu pra gente? Olha lá. Um beijo, Vanessa. Obrigada. Matéria show, profissionais maravilhosos. Parabéns. Obrigada, Vanessa. Mande perguntas. Conte com a gente.
Gabi serviu esse prato maravilhoso enquanto a gente estava no intervalo. A gente estava comendo e sendo felizes nesse momento, né? Amaram, meninos? Aumentou até a libido. Depois. Eu achei que você escolheu essa receita, claro, pra isso. Dedo, né? Conta o que você fez. Gabi, que delícia. Carol, a receita vai estar no site depois, no Instagram e tudo mais, para todo mundo ver as quantidades. Mas é uma receita muito fácil, assim, 5 minutinhos você faz. E o segredinho dela, vai farinha de mandioca torrada, eu estou usando aqui uma orgânica, que a gente sabe que tem um pouquinho mais de carboidrato, mas eu pus farelo de aveia, chia, farinha de chia, bem refogadinho junto com gengibre, cebola, alho. Menina. E também tem oportunidade de fazer com farinha de coco, farinha de banana verde, o que vocês tiverem em casa. É o que eu tinha em casa isso e eu achei legal para trazer. Ficou maravilhoso. Então, assim, não tem muito carboidrato, uma quantidade de fibra imensa. Vai dar uma esquentadinha aí, Opa! Né? Até naquele churrasquinho no final de semana. É verdade. E é uma coisa muito saudável, né, Carol? Olha, parabéns. Eu acho que eles vão comer tudo e tem que... Eu Pode tô continuar a encantada. entrevista aí. Que a gente vai comendo. Maravilhoso. Peguem no site depois a receita certinha com as quantidades. E deixa eu agradecer todo o empenho da minha produção, mas hoje eu tenho que destacar, Glaucia, que a Fuse, ela simplesmente se superou. Ela fez aqui uma água aromatizada pra gente com a pimenta, esqueci o anis e a canela. Olha isso aqui, Carica. Vocês não têm ideia do aroma que faz isso daqui, tá quando incrível. nós vamos beber água. Fu, você arrasou no tipo grau, minha amiga. Termogênico, hein? Não, ela pensou em tudo. E também com uma pimentinha, também pensando no esquenta. Não é no final de semana que se aproxima, que é o nosso assunto de hoje. Hoje vai, né? Hoje vai. Não, a gente, tudo aqui pra ter ideia pra você aí de casa. Faça, que vai realmente fazer um grande sucesso. Glaucia, vamos fechar com perguntinha? Oba, na tela, vamos lá. Enquanto minha diretora falar, temos tempo e temos perguntinha, a gente vai. Gê, um beijo pra você. Como estimular, então, a libido de forma natural? Ai, que pergunta bonita. Sem tabu, gente, olha lá. Tem muitas maneiras, né, Carol? A gente sabe Fique à vontade, viu? Qual que é a forma natural? Primeiramente, como a gente já falou do estresse, tentar aliviar os níveis de estresse, né, no dia a dia. Chegou em casa, tá lá com o seu parceiro, com a sua parceira, evitar falar de problemas, só de coisa de trabalho. É um momento só dos dois, né? Tentar buscar esse momento mais íntimo do casal, a parte de preliminares, enfim, tem N maneiras. Até um jantar romântico, uma coisa em casa, chegou em casa, a mulher prepara, às vezes o marido prepara, põe uma água dessa, essa água aqui vai fazer sucesso pra isso. Bombou né? fim de semana. Um jantar romântico, uma coisa, tudo isso é estimulante, você está estimulando todos os sentidos, né? Pra quem não baixa o estresse sozinho, o yoga é muito bom pra isso, né? Também, a atividade yoga é muito bom, porque dependendo do estilo de yoga, tem momentos de estímulo da sexualidade. Não é fazer sexo, né? Hormônios, estímulo de ocitocina, se tocar, a ocitocina é importante, principalmente para a mulher, estímulo de testosterona. E a musculação também, né? Muito importante para estimular. Abraçar faz aumentar a produção hormonal. Carinho, né? E até uma licença, a gente que tem filho, e vamos falar a opinião feminina. Minha diretora disse isso, a vida muda, né? Sexta-feira, amanhã eu faço 10 anos de casada. Parabéns! Uma delícia. Sexta-feira é bom. Beijo, amor. Marco, te amo. Não, eles estão sempre juntos, fofos. Né? E o que eu acho muito interessante, a gente tem 4 filhos em casa, 5 cachorros, aquela bagunça, só que assim, a gente não perdeu o mandar uma mensagem no meio do dia. Te amo, tô com saudades, hoje a gente janta junto. E por mais assim que tá aquela loucura, chega, dá um beijo. Tem gente que faz, né? Oi, cheguei. Né? Custa, né? Dá um beijo, um abraço, né? Eu acho que isso não é uma preliminar, mas para nós né, Carol? Resgata todos os dias uma coisa muito bacana desse tempo que vocês estão juntos. Vou fazer 10 anos de casado, não sei quanto tempo vocês estão juntos. Mas, gente, depois que você tem filho, a gente sabe que os filhos, eles solicitam. O tempo todo, isso é fato, né? A criança solicita, ela te quer um pouco mais, ela te chama, e quando muitas vezes o casal tá junto, a criança percebe também que tem ciúmes, aquela coisa, né, quer ali também tá presente, peraí, então vê quando o pai e a mãe estão dando um beijo, fala assim, e entra no meio, isso acontece. Mas eu acho que também a gente tem que colocar daquela forma assim, a mamãe tá com o papai. Sabe assim, já vou falar com você, não deixa a mamãe dar um beijinho no papai. Gente, você tem que pontuar e mostrar para a criança que agora é um momento também da importância
de estar ali. E só tem pai e a aquela mãe. criança, né? Ele só existe porque o papai e a mamãe se amam. Exatamente. Né? A criança tem que aprender, acho que desde sempre isso, gente. Porque sempre vou solicitar e falar, ai, não sobrou tempo nem pro abraço. Mas posso falar até uma coisa diferente. Não custa nada. Pega um dia no mês, tira, deixa as crianças com a sogra, com a mãe, e sai o casal pra namorar. Por semana, né, doutor Domingos? Pelo menos, falei, no mínimo uma vez no mês, pra namorar fora de casa. E o que eu vejo também, as mulheres assim, mas meu marido não faz isso. Eu falo, comece por você, né? Você manda uma flor no trabalho dele, ele falou, olha, faz uma surpresa, alguma coisa. É uma forma de ele falar, acho que eu preciso retribuir da mesma maneira. Né? Então eu acho isso também importante. Uma outra coisa que é engraçada, só todos esses mitos que a gente conhecia, que vem daquela bisavó, aquele chá melhora não sei o que, aquela erva, não sei o quê. Hoje a medicina tem estudado muito isso, e não só remédios. E a gente tem visto que boa parte desses mitos tem fundamentação. Então também acredite nisso, porque até o psicológico vai funcionar. Não é? O efeito placebo ajuda. Existem fitoterápicos que a gente pode prescrever, mas daí assim, caráter de consultório. O resto, acredite também nisso, porque a força da mente é incrível. Olha só que legal. A vovó estava certa, né? Os indígenas utilizam muito, alguns países utilizam quase que só, a China sabe utilizar muito bem, chás, ervas. Funciona. Elas são sábias, tanto que as vovós faziam muito mais do que a gente. Tanto que elas tinham 10, 12 filhos, a gente tem 2, 3 no máximo, né? Bem lembrado. Mas as vovós eram mais felizes nesse ponto. As vovós mandavam bem. Vamos colocar mais uma perguntinha, dá tempo para mais uma? Olha lá na tela, quem escreveu pra gente? Um beijo, Pri, obrigada. Tomo antidepressivo e vivo cansada, tenho síndrome do pânico. A medicação pode estar me deixando cansada e sem vontade de namorar? Essa eu acho que os dois vão querer dizer. A gente escuta essas perguntas, um olha pro outro aqui e fala, gente do céu. Vamos deixar o Vitor falar que ele adora falar sobre isso. Não, mas é com absoluta certeza quase não tem nem que isso está dúvidas, acontecendo, né? É natural, todo medicamento ele tem um pró e um contra. Então, primeiro, eu tenho uma restrição a classificar uma pessoa como depressiva que vocês não fazem ideia. Eu imagino. Porque no momento que a gente dá esse diagnóstico, a pessoa se considera. E a quantidade de meninas que acabaram um relacionamento aos 15 anos e que receberam um diagnóstico lá de depressão quando estavam tristes, assim como eu vou ficar triste em qualquer momento. Ou com uma deficiência hormonal que não foi diagnosticada. Porque somos seres humanos, mais uma vez, confunde com depressão. Então, primeiro, é tentar tirar os xenobióticos, assim, ver cadê a luz do fim do túnel. Porque eu tenho depressão não é para a vida toda, porque se eu estou tomando remédio, eu não estou resolvendo, eu estou remediando. É verdade. Então, quando que eu vou me livrar de um remédio que tem valia durante um período? Primeiro ponto. Por quê? Porque nós temos que excluir as causas externas. Onde a gente encontra esse xenobiótico? O remédio é um ET. Todo ET é um xenobiótico. Ou seja, o remédio não existe. Entendi. Tudo que tem no corpo que nós não produzimos é um xenobiótico. E também, doutora, aquela questão da mente acreditar. Você está com depressão. Nossa, aí aquilo baixa mais ainda. Porque, eu costumo falar, você não tem depressão, você pode estar depressivo num período. E as pessoas confundem depressão com tristeza. Ter momentos de tristeza é normal em qualquer ser humano. Você pode confundir. Faleceu um ente querido. Você vai ficar triste, lógico. As pessoas, não, ele está depressivo. Não, às vezes está triste somente. É verdade. Não, eu acho, gente, que esse é um assunto importante pra gente colocar numa nossa confraria, né? Porque eu queria ficar aqui muito tempo, mas nosso tempo acabou. Quero agradecer todas as mensagens que vocês mandaram. Eu tenho uma sugestão de tema pro próximo, não sei se vocês topam, mas eu acho que pode ser muito legal. Jejum intermitente! E aí? Eu topo. Só não pode fazer jejum aqui. Tem não, a gente comer. Eu vou fazer a comida pós-jejum. A comida boa. Não, vocês vão contar tudo como é que a gente faz direitinho. A gente faz jejum na quarta e vem aqui na quinta. E claro, os benefícios, um monte de gente fazendo besteira, não é? A gente tá aqui então pra mostrar que tem um jeito certo de fazer, que tem benefício sim, e eles vão contar na nossa próxima Confraria Saudável. Agora eu vou agradecer mais uma vez o Dr. Domingos Mantelli, ginecologista e obstetra. No Instagram você encontra o trabalho dele e siga, porque você tá tudo lá, né? Tá tudo lá. Abra, siga que tá tudo lá. @Domingos Mantelli, tudo junto com 2 L's e no final, @Domingos Mantelli. Vou agradecer o médico, Dr. Vitor Sorrentino, muito obrigada mais uma vez. @Doutor Abreviado Victor Sorrentino, tudo junto. Doutor Abreviado Victor Sorrentino e a nossa queridíssima nutricionista e chefe Maria Gabriela Esteves, que tá com a gente todos os dias com as calorias das suas receitas, das nossas receitas. Isso aí. Muito obrigada, Imagina. Tem sido muito importante pro prazer, público, viu? Cá. Lá no Insta, nutricionista Gabi Esteves, tudo junto. Eu vou deixar um telefone de contato, 97367-9977. 97367-9977.
muito obrigada. Obrigado, mais Carol. uma vez, obrigada por estarem aí com 100% de vocês para esse público maravilhoso que a gente precisa de informação. Conte com você, bonita.